Você já deixou de enviar um currículo para alguma empresa ou para algum emprego dos sonhos por medo de talvez não ser bom o suficiente? Ou então adiou começar um projeto pessoal porque o momento não era o ideal ou certo? Quantas vezes você já deixou de se declarar para alguém que você gosta ou gostava por medo de rejeição? Ou ficou talvez paralisado antes de alguma apresentação importante, imaginando tudo que poderia dar errado e talvez até acabou dando errado? Bom, o que eu tenho para te falar é que um homem, há 2.300 anos atrás, chamado Zenão de Sítio, ele experimentou na pele todo esse fracasso que a gente está falando. Ele demorou a vida toda dele e ele precisou perder basicamente tudo que ele tinha na vida, no sentido de posses, né? Ele era um rico comerciante e ele precisou perder tudo para que ele entendesse o que realmente vale a pena e o que define um fracasso de verdade. E a pergunta que eu trago aqui é: e se o fracasso não fosse o nosso inimigo? Se a gente não olhasse para o fracasso dessa forma tão aversa, né? A gente está sempre tentando evitar o fracasso, a gente está sempre buscando o sucesso, mas o caminho para o sucesso é pelo fracasso. Eu sei que é meio doido de pensar assim, mas vem comigo aqui que eu vou te explicar a forma como os estoicos olham para esse tema todo e o real motivo do porquê eles realmente não temem o fracasso. E o primeiro ponto que eu tenho aqui é a ilusão do controle. Porque o nosso medo de fracassar vem muitas vezes de uma crença que a gente tem controle sobre tudo. Ou seja, vamos dizer aí para um exemplo moderno, né, nas nossas vidas de hoje, você talvez trabalha em alguma empresa, você tem algum cargo em que você pode influenciar um projeto, ou você acha que você vai dar o seu máximo e você espera um certo resultado. E quando esse resultado não vem, você ainda acha que você tem controle. E você fica vivendo nesse ciclo de tentar fazer as coisas acontecerem, mas a verdade é que não depende de você. Existe até um certo ponto em que você tem controle e um ponto um pouquinho maior em que você tem influência. Mas a verdade é que o que vai acontecer de verdade você não tem controle. Você pode fazer o seu máximo dentro da sua esfera de controle, suas ações, as suas reações, tudo que se passa dentro de você e o que você faz para com o mundo. Você pode influenciar talvez pessoas à sua volta, por exemplo, os seus membros de equipe, em que você encoraja eles, você fala que vai dar tudo certo e que a gente tá tudo no planejamento, etc. Mas a verdade é que o resultado final, nesse exemplo, né, de uma empresa que a gente está dando aqui, o resultado final é que você não tem certeza se vai dar certo ou não, mas você tem a ilusão de que você tem esse controle. E o ponto aqui é perder essa ilusão, né? Essa busca por controle é uma fonte de ansiedade. Essa é a verdade. Porque a gente não consegue controlar as coisas. Isso é algo que eu demorei um pouco para aprender, mas quando eu aprendi, você perde um peso enorme dentro de você, porque eu diria que a fonte de ansiedade que a gente tem hoje na nossa sociedade vem dessa noção de que a gente precisa controlar tudo. A gente precisa controlar o que as pessoas pensam de nós, a gente precisa controlar o que a gente vai vestir, a gente precisa controlar como vai ser a nossa vida. A gente está sempre tentando controlar tudo. E a grande maioria das coisas, se você já acompanha o estoicismo há algum tempo, você sabe que estão fora do nosso controle. Então, a libertação vem de aceitar o que não está no seu poder, o que não está no seu controle. E entender que se você viver nessa ilusão de controle, você está fadado a ter medo dos seus fracassos e não conseguir aprender nada com eles. O segundo ponto é que o fracasso, na verdade, ele é um bom professor, né? Talvez você já tenha entendido isso, mas os reveses, né, as coisas ruins que acontecem com a gente, igual aconteceram com o Zenão, lá 2.300 anos atrás, talvez naquele momento, né? Imagina que a sua vida toda depende de um barco e depende de todas as mercadorias que estão dentro desse barco. E se esse barco naufragar, você literalmente perdeu todos os meios que você tem de sobreviver. Você não consegue mais fazer viagem, você não consegue mais vender. É quase impossível de se reerguer, né? É uma tarefa heróica. E o Zenão, ele não se reergueu dessa forma, ele se reergueu de outra maneira, que foi indo para Atenas e estudando filosofia e fundando o estoicismo. Mas ele aprendeu algo com esse fracasso. Ele aprendeu que não é isso que realmente importa, o fato daquele acidente ter acontecido, mas o que ele pode tirar daquilo. E ele tirou várias reflexões que, enfim, foi para o cinismo, que é a filosofia que ele estudou primeiro, e depois culminou no estoicismo. E aqui eu trago um conceito de amor fati, que é o que os estoicos antigos
falariam de amor ao destino, né? O termo cunhado não foi por eles, né? Foi pelo Nietzsche, muitos e muitos séculos depois, mas é o conceito de amar o destino. Então, tudo o que acontece com você faz parte do seu histórico de vida. E não adianta você olhar para esse histórico com maus olhos, né? Não adianta você olhar para esse histórico e ficar bravo, ficar irritado e evitar olhar para esses erros que você cometeu, porque esses erros eles te mostram o que você pode fazer daqui para frente para não continuar cometendo eles. E eu entendo, eu sei que não é uma tarefa fácil. Eu já senti na pele isso, assim como todo mundo já sentiu, mas quanto mais você aceita as coisas difíceis, ruins, e isso pode ser desde talvez um falecimento de um ente querido, até como perder o seu emprego ou não conseguir se apresentar muito bem numa apresentação, ali igual a gente deu no começo aqui de exemplo. Então, quanto mais você começa a entender que você não está no controle, né, e que você pode olhar para as coisas que acontecem para sua vida e ver elas como positivas, né, independente se elas são realmente negativas no sentido de ser algo ruim, e você começa a aprender com isso, você começa a transformar fracassos em aprendizados. E transformando fracassos em aprendizados, você evita fracassos futuros. Então, é por isso que um fracasso é um ótimo professor, se você olhar com a mentalidade correta para ele. E o ponto 3 que a gente tem aqui é redefinindo o sucesso, né? Se a gente tem medo do fracasso e a gente busca um certo tipo de sucesso, quando a gente passa a olhar para o fracasso de uma outra forma e a gente redefine a forma como a gente olha para o sucesso, você vê que a gente desprende tudo e a gente quebra toda essa narrativa que foi enfiada goela abaixo para nossa vida toda, né? Que o sucesso é essa busca incessante por riqueza, essa busca por ter status, por ter posses, por ter talvez poder e todas essas coisas que estão em volta desse meio aí. E o sucesso, né, na visão estoica, ele não é externo, né? Não é tudo isso que eu acabei de descrever. Ele, na verdade, é interno. É quando a gente segue as nossas virtudes e a gente segue, né, a nossa melhor versão, a eudaimonia, de forma plena, e a gente atinge o nosso eu ideal, em que a gente consegue viver e aproveitar a vida no seu máximo, basicamente, né? As coisas ruins acontecem, elas sempre vão acontecer, mas a gente consegue lidar muito bem com elas e todo o resto a gente consegue lidar melhor ainda, né? Porque se você consegue lidar muito bem com coisas ruins, com coisas boas, então você só vai viver e aproveitar nessa busca por virtude, nessa busca por crescimento, nessa busca por ser a sua melhor versão. E é isso que o estoicismo acho que prega de verdade, né? E aqui, né, dinheiro, medalhas, fama, nada disso te garante felicidade. Ela pode talvez te dar um pico de dopamina em que você fica feliz durante algum tempo, quando você tem aquela certa conquista. Vamos dizer que você está guardando dinheiro para fazer alguma coisa, para comprar algo dos sonhos, enfim, alguma coisa. Você compra aquilo e você percebe que durante um tempo, talvez alguns dias, você fica muito satisfeito, né? Você olha para aquela coisa que você comprou, você fica maravilhado, mas passa um certo tempo e aquilo já é o seu novo normal. Então, nada que é externo pode validar ou balizar a forma como você olha para o sucesso. Então, você tem que redefinir ele dessa forma e você tem que encontrar satisfação, independente dos resultados. E isso a gente volta para a ilusão do controle, né, que é a dicotomia do controle, e a gente volta também para o fracasso como professor. Porque se você foca no processo de fazer a coisa, se você está lá se esforçando ao máximo, você está lá se lapidando e lapidando aquele projeto, aquela coisa que você quer criar, independente do que ela seja, você está encontrando satisfação e prazer no processo de fazer isso, e não nos resultados que você vai ou não atingir, porque isso está realmente fora do seu controle. E agora, quando a gente olha para aqueles exemplos iniciais, né, esses exemplos aqui que eu falei no começo, de enviar um currículo e deixar de enviar um currículo, na verdade, porque você acha que você não é bom o suficiente, ou adiar algum projeto, ou fazer qualquer uma dessas coisas, você passa a entender que deixar de fazer essas coisas por medo de que algo vai acontecer passa a ser até irracional, passa a ser até ilógico. Então, se você está com alguma coisa engolida aí que você não está fazendo, não está indo atrás, não está buscando, pega e vai atrás dessa coisa, porque provavelmente, mesmo que você fracasse, não vai ser nada demais, não vai ser nada gigantesco. Você vai aprender com isso e a próxima vez que você for fazer, você vai fazer cada vez melhor. Seja enviar o currículo para aquela empresa, seja começar o projeto, seja se declarar para alguém que talvez vai te rejeitar, mas faz parte, você vai aprender com isso também. Ou seja, ficar paralisado, né? Antes de alguma apresentação, você aprende com aquilo e segue firme porque ninguém, na verdade, está ligando. Então, pensa aí. Como seria viver sem medo do fracasso? Como seria você viver uma vida em que você consegue fazer as coisas que você gosta, você consegue agir plenamente e mesmo que as coisas deem errado, você aprende com elas e você segue em frente.
Bom, essa vida que eu tô tentando criar, e aí na tela tá o QR Code, se você se interessar. Eu criei a jornada estoica justamente para isso, né? Claro, para aprender a lidar com o fracasso, para redefinir a forma como a gente olha o sucesso e para fazer várias outras coisas, né? Nós já temos alguns membros e a gente já está fazendo algumas coisas bem legais aí na comunidade, além do fato de que temos aulas mensalmente, né? Temos aulas, na verdade, semanalmente e tem sempre conteúdo novo. Eu estou sempre pensando em e-books, eu estou sempre pensando em templates, estou sempre pensando em coisas para adicionar. Então, se você tiver interesse, é só clicar no primeiro link aqui da descrição ou escanear esse QR Code que está aí na tela. Fechado? Mas é isso, espero que você tenha gostado da reflexão de hoje. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.